É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando com meu querido amigo Luiz Antônio Guimarães Cancelo, psicólogo, músico, escritor. O currículo é imenso, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, relacionamentos no século XXI. Por que mudou tanto, né, Cancelo? Mudou, foi mudando devagarinho e É quando verdade. a gente olhou já era muito diferente. Quer dizer, claro que tem coisas em comum, ficam juntas, moram juntas e tal. Há pouco tempo eu estava vendo um vídeo do Pondé discutindo com o Caligares. Sei. E o Pondé falou assim, estava falando sobre o sentido da vida. E o Caligares olhou para ele com aquele ar dele, meio engraçado, e falou assim, não sei se a vida tem que ter sentido, a vida tem que ter graça. Isso é mais ou menos, falado de uma outra maneira, é o que eu ouvi num vídeo também de uma psicanalista muito interessante, que ela falava que a gente está trocando o signo pelo símbolo. Aliás, estamos ficando com o signo e desprezando o símbolo. Deixa eu dar melhor dar um exemplo, né? Pegar os casamentos. Sim. O que eu vejo é que é muito mais importante a pompa, pelo menos numa determinada classe social, mas eu vejo que isso já está se estendendo para outras classes sociais. A pompa, a circunstância, a comparação com o casamento dos amigos e das amigas e tal, e fica um pouco em segundo plano, às vezes muito, a questão simbólica. Que questão simbólica de um casamento, né? Tem uma questão que é um sacramento para quem é religioso. Sim, né? sim. Tem uma questão que você está falando para a sociedade, que você vai casar e que provavelmente você vai procriar numa continuidade e formar novos cidadãos. Esta questão simbólica do casamento é praticamente ou frequentemente não é falada. Então, os signos ficaram muito mais importantes do que a questão simbólica. Sim, E eu acho verdade. que isso resume muito do que a gente vai falar aqui. Tá? Agora, mudou muito, né, aquilo que a gente estava conversando até por telefone, né, porque até para a gente estruturar esse programa, que num primeiro momento era muito ligado na questão assim de como hoje as pessoas se encontram através de Facebook, através de Tinder, dos aplicativos, muitas vezes através de coisas de celular, né? O que você acha que está acontecendo, né? Olha, eu acho que tem umas coisas aí que acontecem todas juntas. Uma delas, deixa eu chegar no aplicativo depois. Sim, vamos lá. Por exemplo, é impressionante o número de opções de pessoas por não casar. Com certeza. Né? Isso é uma coisa que eu vejo enorme. E, aliás, qualquer estatística hoje percebe que os jovens têm uma série de problemas com casar. Né? Será que é a pessoa certa? Como se alguém pudesse saber quem é a pessoa certa. Né? A dúvida, eu vou ficar amarrado a vida inteira com uma pessoa, a menina eu gosto de variar e tal. Eu ainda acho que os homens têm mais a ideia de não casar que as mulheres, mas muitas mulheres têm. Recentemente saiu a situação na Coreia do Sul, que é uma coisa impressionante, o número de mulheres que optam por não casar, porque é uma sociedade que evoluiu muito técnica e economicamente e não evoluiu nos costumes, ainda é muito machista. Então o número de pessoas que optam por não casar é absurdo, no Japão também, na Europa também. Isso acarreta uma série de problemas, né? A população envelhecida, não nasce jovens. E a segunda questão que eu vejo também é uma opção cada vez maior por não ter filhos. E filhos mais tarde também, né? Filhos mais tarde e opção por não ter filhos. A taxa de natalidade, da última vez que eu vi na Itália, era 1,2 filhos por mulher. Para você fazer uma reposição de população, são 2,1 filhos por mulher. A taxa da natalidade em Portugal é 1,5 filhos por mulher. E na Europa inteira é menos que 2 filhos por mulher. Isso contrasta, por exemplo, com o mundo muçulmano, que é muito maior. Sim. E com a África, que é uma absurda coisa incrível. Se você vê todos os continentes, os gráficos são horizontais, levemente tendendo a cair. Na África, é uma linha que cruza todas as outras e sobe. Então, voltando aqui para a nossa vizinhança, é muito grande o número de pessoas que não querem ter filhos. Então,
voltamos ao símbolo. O símbolo daquela coisa é a descendência, vai levar meu nome, vai levar o meu sangue, vai levar, né, a minha continuidade, a continuidade da família. Está acabando. Diria que está acabando, mas diminuindo está, com certeza. Interessantes são as razões pelas quais as pessoas me falam, né? A minha carreira vai ser prejudicada. Pô, eu quero viajar, eu gosto de viajar. Né? Eu não quero um compromisso para a vida inteira, isso é muito dito. Né? Uma outra coisa que fala, filho é muito caro, você sabe que hoje tudo quanto é educação financeira tem ali quanto custa ter um filho. O cara olha aquilo, a mulher olha já fica aquilo, apavorado. fica apavorado. E tem uma frase que eu até pedi licença para o menino que eu conheci, ele me falar, ele falou, não, eu falo essa frase para todo mundo, pode falar. Ele me falou uma frase fantástica. Ele me falou o seguinte, eu não quero amar ninguém como meu pai me ama. Olha que coisa. Não é fantástico isso? Vamos assustador. Assustador. Mas vamos falar mais no nosso próximo bloco. Tá bom. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. O tema muito relevante, que é cada vez mais nós humanos precisamos da companhia dos nossos pets, cachorros, gatos, papagaios, iguanas e outros, desde que licenciados, né? E o conflito que existe quando principalmente você, que é dono do bicho, tem que ter a posse responsável, ou seja, ele tem que estar vacinado, ele tem que estar dentro do padrão de saúde, segurança e sossego que a lei exige, não só para ele, mas também para os outros habitantes do condomínio. Isso demanda algum tempo, porque você tem que treinar o pet, muitas vezes, principalmente o cachorro, para que ele não incomode os demais vizinhos. A gente sabe que o comportamento do cachorro, diferente de outros animais, ele é dependente, muitas vezes, do comportamento do humano, ele precisa da companhia, ele quer a companhia, ele é amoroso, a gente sabe como é que é. Mas a sua posse não pode, de maneira nenhuma, atrapalhar a livre utilização do espaço comum dos demais, a convivência harmônica dentro do condomínio. Então, se você vai ter um bichinho dentro da sua casa, e se for um cachorro especialmente, procure treiná-lo, procure desenvolver hábitos em que, quando você tiver que se ausentar da sua residência, do seu apartamento, do seu imóvel, ele fique tranquilo e os vizinhos também. É muito importante isso. Há muitas ONGs, inclusive, que podem lhe ajudar e auxiliar nesse sentido. Tenha a posse responsável do seu animal, porque ele merece todo o seu carinho e o respeito também dos outros moradores do condomínio. Só para lhe informar, o SICOM está à sua disposição em Santo São Vicente e Praia Grande, endereços físicos. Lá no site sicom.org.br você pode obter as informações. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no canal do YouTube, SICOM e Você. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu estou conversando com Cancelo sobre relacionamentos do século XXI. Mas antes, confira uma dica com a turismóloga Priscila Vergara.
Como nós falamos para vocês, a Priscila Vergara, turismóloga, começa um quadro hoje no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. E vamos começar falando então o que é o day use. O day use, por uma tradução literal, é um dia de uso. Os hotéis geralmente disponibilizam para os hóspedes um valor para você pagar por dia, para você curtir toda aquela infraestrutura do hotel, que às vezes a gente não tem o orçamento para poder estar se hospedando naquele hotel. E aí você pode usufruir de todas aquela piscina, sauna, todas as atividades que o hotel propõe, sem precisar passar pernoite. Por um custo menor. Por um custo menor. Ah, então você só tá. passa o dia no hotel ou no resort e você economiza, porque às vezes você vai ficar num hotel simples que não tem aquela piscina, aquele bar, aquela praia maravilhosa privativa na frente, mas você quer usufruir daquilo. Então, por um dia, você paga uma taxa muito mais barata do que a pernoite nesse hotel, possível para toda a família curtir aquela infraestrutura ao longo do dia, e aí ela não tem que realmente ficar desesperada por não estar naquele hotel. Ela pode curtir toda a infraestrutura pagando uma taxa bem menor. Geralmente é metade do valor da diária. E todo hotel disponibiliza isso hoje? Nem todo hotel, mas a grande maioria já está se adequando, principalmente os grandes resorts, onde tem várias opções de piscina, de infraestrutura de restaurantes, então eles já estão se adequando para atender o turista. Mas é sempre bom dar uma ligadinha no hotel, olhar no site e ver se esse hotel disponibiliza o day use. Muito legal essa dica. Até semana que vem. Obrigada, até. Obrigada, Priscila. Cancelo, com tudo isso que nós estamos falando, como é que a gente mantém um relacionamento saudável? Bom, eu seria o 45º milésimo psicóloga da receita, né? Não é receita, obviamente, pelo amor de Deus. Isso é muito difícil, né? Porque não existe uma receita geral, obviamente. Existem algumas coisas razoáveis. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, porque, em geral, os psicólogos, a psicologia não tem estudado muito, mais nos Estados Unidos, os temperamentos, né? Os temperamentos, eles aparecem, eles vão aparecendo no decorrer da relação. Aquela coisa que todo mundo sabe, é muito fácil, ou não é tão difícil quando está cada um numa casa, cada um mora sozinho, cada um mora na casa dos pais, quando junta, né? Hoje tem muito estudo de temperamento e de possibilidade de conflito de temperamento. Para quem se interessar, digita Big Five no Google e vai ver isso, que são estudos muito interessantes. Agora, o que eu vejo dos casamentos que vão se degradando, vão se decompondo, né? O que eu percebo, na minha ótica, e pode ter outras óticas, é que não há o cultivo. O que é o cultivo? Um certo cuidado com o outro, uma palavra gentil, atenção, carinho, conversa, né? Não haver aquelas conversas cheias de ironia, de sarcasmo e frequentemente de humilhação, né? Que isso destrói qualquer coisa, né? Ter uma conversa clara, que não espera que o outro adivinhe o que o outro quer para... você não me entende, mas você já falou? Não, nunca falei, mas você devia saber por me conhecer, quer dizer, esse impasse total que existe. O que eu estou dando são receitas banais. Sim, né? mas que deveriam estar até implícitas, né? Mas é impressionante como não tem, né? A questão do cuidar da relação, essa questão de alguém está fazendo alguma coisa, o outro passar, até meio no humor, brincar, dar um beijo na nuca, fazer cócega. A coisa que mantém a coisa leve também, né? Toda essa convivência leve, gostosa, isso muitas vezes vai se, como é que eu diria? Vai se empedrando, né? Vai ficando uma coisa muito pontuda, muito de cutucar. Aí quando chega aí é complicado. Eu estava na introdução da Tarrafa Literária, né, domingo, e o Zuz Homem de Mera estava falando do samba-canção, e de repente, entre os sambas-canção, ele falou um samba-canção da Doris Monteiro, o Fim de Caso. E é impressionante como o Fim de Caso descreve o final de uma relação. Isso, para quem quiser, procure Fim de Caso, Doris Monteiro. Eu nunca tinha percebido, eu conheço samba-canção desde que eu sou moleque. Eu nunca tinha percebido que descrição precisa de como que a coisa vai se deteriorando. Ou acabando, né? Ali é mais um acabando.
Ou seja, na verdade, a gente tem que estar cultivando a vida toda mesmo, né? Com certeza. Agora, uma vez que o relacionamento saudável, para ele se manter ou ele poder ser cultivado, a gente tem que regá-lo todos os dias, como fazer com que ele aconteça? Não entendi. Não, porque na verdade, assim, para você ter um relacionamento saudável, muitas vezes a forma de você conhecer as pessoas é que mudou, né? A forma de se conhecer, e que é isso que a gente estava começando a falar, né? Mas aí eu gostaria de te dizer umas coisas. Vamos lá. Já existia há muito tempo, olha, quando eu estudei psicologia, isso foi no final dos anos 60, já existia algumas pesquisas antropológicas que viam que os casamentos arranjados, eles não davam menos certo do que os casamentos por amor. Olha que interessante isso, hein? E hoje... E o que falam dos aplicativos, as pesquisas que dizem, é que eles muitas vezes dão certo porque a pessoa vai buscar o perfil exatamente naquilo que ela busca. Não se sabe por quê, mas também já começa a haver pesquisas que indicam que os casamentos por aplicativo tendem a durar mais. Olha só. E olha, tem uma pesquisa aqui que eu li, que um sujeito que mapeou 19 mil casamentos entre 2002 e 2005 nos Estados Unidos, e 2012 nos Estados Unidos, 1 em cada 3 casais haviam se encontrado pela internet. Gente, Um terço, né? Talvez a gente não imagine isso, né? Gente, mas eu quero falar uma coisa para vocês, já interrompendo. Eu fiz uma pesquisa pelo Facebook pedindo que eu queria sugestões. Várias pessoas me escreveram em off, né? Inbox, dizendo que tinham se conhecido pela internet, mas ninguém quis vir dar o seu depoimento, porque mas por quê, né? Porque na verdade o que as pessoas dizem é que parece que quem se conhece pela internet está desesperado. Isso é interessante, mas isso foi mudando de um jeito. Por exemplo, no início, os aplicativos eram para encontros sexuais fortuitos. Certo. Eles foram bem claros, mas muito rapidamente eles mudaram. As pessoas tinham uma certa vergonha, uma certa reserva de dizer que estavam em aplicativo. Isso mudou muito rápido. Hoje, pessoas muito bem formadas, que eu atendo, pessoas de nível superior, tal, elas falam tranquilamente, não, eu estou no Tinder, eu saí com um rapaz, ou o cara fala, saí com uma menina. Mudou muito rápido do encontro casual para sexo casual para um encontro numa procura mesmo de um relacionamento. E uma coisa curiosa, né? Também estão indicando as pesquisas que cada vez menos as pessoas vão para as baladas, os donos dos bares devem estar muito bravos com isso, para buscar parceiro, porque elas fazem no aplicativo e de dia. Então elas pegam no aplicativo de dia e à noite marcam já para encontrar, entendeu? Nós vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, falando sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje vim tirar a dúvida da Ana Paula Pedroso, do Boqueirão. Quer saber o que é erosão dentária, tem como prevenir e como tratar, tá? Erosão dentária é o meio ácido da boca que faz o desgaste dental, ou seja, todo o desgaste dental ocorrido pelo meio ácido. Essa erosão pode ser extrínseca ou intrínseca. O que é isso? Extrínseca é quando vem esse ácido de fora para dentro, né? Na alimentação, em bebidas cítricas, tá? E intrínseca é quando vem de dentro para fora esse ácido. Ou seja, refluxo, paciente que tem bulimia, anorexia. Prevenção, você deve evitar ao máximo uma alimentação ácida, né? E se você tiver um desses problemas intrínsecos, obviamente tem que tratá-los, né? Isso já é o tratamento. O tratamento é evitar ao máximo a alimentação ácida e tratar problemas intrínsecos que tiver, né? Problema de erosão dá bastante sensibilidade nos dentes, porque deixa os tecidos dos dentes internos expostos e também fica mais suscetível à cárie. Espero ter esclarecido a dúvida da Ana Paula
Qualquer coisa, entre em contato comigo, me escreva um e-mail no endereço que está aparecendo eletrônico, que eu esclarecerei no próximo programa. Até mais. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com o psicólogo Luiz Antônio Guimarães Cancelo, mas antes confiro uma dica do designer Eloy Oliveira. E a dica de hoje? Dica de hoje, banheiro. Aqui a gente passou por uma reforma, retirando os revestimentos que existiam e trazendo para esse projeto o que hoje é uma tendência. Poucos revestimentos e mais detalhes, que trazem mais um charme. Então, por exemplo, uma pastilha que a gente acabou colocando sobre a pia e fez um efeito de iluminação no espelho. Né? Então, dando sequência a esse trabalho, nós pintamos a parede. Porque torna um ambiente mais elegante, né? Porque você acaba não ficando com os revestimentos, você traz um efeito como uma sala de banho. Sim, e também existe rodapé hoje em vez de azulejo, hoje tem rodapé. Sim, aí você coloca um piso, você pode utilizar do próprio revestimento um rodapé, mas eu acho mais interessante trazer o rodapé que já vem da sala, do ambiente social, e traz para o banheiro, porque você dá uma continuidade nesse mesmo projeto, nesse mesmo ambiente. E eles hoje têm toda uma preparação para caso, vamos dizer, quando você vai limpar tudo isso, para uma preparação, vamos dizer assim, para não haver infiltração nem nada. O produto, ele tem um diferencial. O que vai para a parte seca é um tipo de produto. O que vai para a área molhada, ele é um outro tipo de produto. Como colocado numa varanda, como colocado numa cozinha. Áreas molhadas tem o produto, ele é diferente. Né? Então ele tem uma resistência maior à área molhada. Entendi. Muito bom. Gostou? Parabéns. Muito obrigado. Obrigada, Eloy. Cancelo, então, essa história dos aplicativos tem muitas coisas interessantes, importantes, boas acontecendo, mas tem os riscos também. Tem os riscos. O celular tem riscos. Sim. Tá? As queixas que eu tenho de parceiros que o outro só vive no celular e não dá atenção, Nossa. de filhos, bom, pais que se queixam de filhos que vão pôr o celular na testa para conversar. Mas o marido queixa de mulher, a mulher queixa do marido, e é sempre um acha que o outro fica muito no celular e vice-versa. Essa é muito engraçada, né? Agora, você sabe que eu já atendi diversos e sei por aí essas coisas de pegar o celular do outro. Não sei se você já ouviu, você certamente que já ouviu. Aliás, né? Vários casos de pacientes e de amigos que descobriram através de Facebook, de celular, de senha, que descobriram que o outro está tendo caso, isso e aquilo. Direto não digo, mas assim é muito comum, né? E até na terapia o celular entra, né? As pessoas se tiram, olha a minha netinha, o meu pai é esse aqui, olha só o que ela escreveu para mim, abre o WhatsApp. Muito verdade, interessante, porque o celular permeou a coisa de um jeito impressionante. É verdade. Agora, sabe que eu também ouvi algumas entrevistas de pessoas sobre isso. Eu tenho o Ailton, que é um cara da USP que estuda relacionamento. Ele falou um negócio interessante, que além do conhecimento, a questão do aplicativo e do WhatsApp, agora mudando o aplicativo, o WhatsApp, que tudo vai se integrando, na manutenção, né? Porque você conhece uma pessoa, aí as pessoas logo trocam o WhatsApp. Sim. Se elas começam a se interessar uma para outra, elas combinam a pagar o aplicativo. Isso é comum. E elas começam a trocar pelo WhatsApp, né? Eu conheço casos
E aqui eu gostaria até de recordar o primeiro caso que eu vi, porque aquilo me espantou muito, faz muito tempo. Um cara entrou no meu consultório falando assim: doutor, eu tô louco. Falou assim mesmo. Eu tô apaixonado por uma mulher que eu nunca vi. Sim. E foi a primeira vez que aquilo me espantou. Lógico, eu fiz aquela cara de psicólogo, que não está espantado, mas aquilo me espantou muito. Depois disso eu vi N. O cara não se conhece. Fala assim, cara, mas ela é maravilhosa. O menino não conhece, o cara nunca viu, só viu aquela fotinho lá. Fala, nossa, mas, meu, cara, eles sentem. Isso eu acho que dá até para repensar o amor, não estou brincando, ou a paixão. A partir disso, que as pessoas de fato sentem tudo aquilo que a outra pessoa que encontrou presencialmente relata. É muito curioso, não é? E algumas vezes, uma dessas pessoas, a pessoa está sentindo tudo aquilo e o outro some. E a pessoa que dê conta daquilo, e fica. Porque ficou uma fantasia, porque fantasia não tem só aqui, talvez aqui tenha um pouco mais, a fantasia também tem no encontro presencial. Claro. Você mal conhece a pessoa, se encanta com ela, viu 2 vezes, nunca conversou nada sério e está absolutamente encantado. É que tem a ver com aquilo que você idealiza Claro, do outro, lógico, né? Então né? precisa tomar um certo cuidado, Pois é. né? Eu já vi casos de pessoas apaixonadas, o outro sumiu, e ficou aquele vácuo, aquele vazio danado. Então, o que a gente pode estar dizendo? Nós estamos já na hora, Cancela, infelizmente, passou muito rápido, para a gente podia estar dizendo sobre as relações desse século aí que nós estamos, para as pessoas. O que a gente pode estar dizendo para elas? Cuidado. E que tente prestar um pouco atenção nesses aspectos. Eu não gosto muito da palavra profundo, mas profundo dos relacionamentos, vai. A questão que eu falei no início, a questão simbólica, isso tem um sentido social, para quem é religioso tem um sentido religioso, né? Isso tem um sentido que caminhar junto tem os seus encantos também, não é só uma prisão, né? Você sabe muito bem, eu também, o encanto de criar um filho, de criar uma criança, né? Não ficar assustado com isso, porque se você não deixou de fazer 1 ou 2 viagens, você vai fazer outras viagens. Você fez, eu fiz, um monte de gente que criou filho fez. E tem um encanto que a pessoa que não criou filho perde um determinado encanto. Né? É verdade. Olha, muito bom. Até o próximo, hein? Puxa, teria muita mais coisa para falar. Com certeza. Dá para escrever um livro aqui. Com certeza. Tá bom, Mas o próximo, hein, já está no forno aí, hein? Tá bom, ok. E você pode assistir esse e outros programas inscrevendo-se no nosso canal do YouTube Arte de Viver Vídeos. E no próximo Arte de Viver, a nossa entrevista é com o designer Eloy Oliveira, proprietário da Palha de Seda, dando muitas dicas e falando de decoração de ambientes. Não perca, eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.